Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, canal novo aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vamos abrir uma leitura para o signo de Virgem. Você que tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente neste signo, essa leitura pode ser para você. E se você está aqui por causa de Virgem, também pode ser que tenha uma mensagem. Lembrando que essas leituras são coletivas, então tenha discernimento na hora de aplicar na sua situação. E se você deseja uma confirmação importante, você precisa de uma confirmação importante, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer o meu trabalho, na descrição deste vídeo e dos outros, tem os meus links de contato. Então vamos lá, abrindo a mesa para Virgem. A estrela. O valete de copas. O 7 de espadas. O cavaleiro de ouros. O mago, o ás de paus e o 6 de espadas. Bom, aqui existe um impulso criativo, talvez uma necessidade de criar uma estratégia para que esses impulsos criativos eles gerem um movimento um pouco mais contínuo, mais constante, mais consistente, né? E aqui, quando você consegue fazer esse movimento constante, quando você cria as estratégias adequadas para isso, você obtém aí uma energia de realização muito grande, até uma inspiração que te possibilita fazer uma travessia. A gente pode estar falando aqui sobre transição de carreira, sobre um novo projeto que você está gestando ou que você está já parindo. Vamos ver o que mais, Virgem. A carta não quer cair, não. A rainha de copas cortando com a estrela, elemento água, câncer, eu sempre esqueço, câncer, escorpião ou peixes. Você pode estar lidando com alguém destes signos ou você pode ter isso forte no seu mapa. Aqui a gente tem uma figura que valoriza muito o sentir, as emoções e que talvez consiga, né, se realizar ou que queira se realizar a partir desses sentimentos. A gente pode estar falando aqui de muita criatividade, de alguém que trabalha aí com arte, ou que trabalha também com terapias, então isso está diretamente associado ao seu sucesso e ao seu senso de realização e à sua motivação também. É como se o seu brilho dependesse dessa área da sua vida, né? Então você precisa estar equilibrada emocionalmente para conseguir gerar essa luz. O valete de paus cortando com o valete de copas, os dois valetes juntos, mostrando aqui o início de algo, talvez um novo impulso aí de trabalho, de projeto, e aqui as duas energias aliadas, tanto a do fogo quanto a da água. Então é a ação, o fazer, o impulso da paixão associado com a criatividade, com as emoções. Então quando você alia isso, é possível que você alcance aquilo que você deseja. Aqui tá falando dessas duas energias juntas. O 10 de copas cortando com o 7 de espadas. E aqui, quando você traça as estratégias adequadas, você consegue ter
uma satisfação emocional, você consegue ter uma plenitude, uma realização muito grande aqui com o 10 de copas. Vamos ver o que mais. O 2 de paus, cortando com o cavaleiro de ouros. Aqui eu falava sobre o quanto você gostaria ou você precisa ter uma constância, ter uma consistência aí no seu caminho para poder colocar em prática esses projetos. E o 2 de paus vem trazendo aqui um planejamento necessário para que esses projetos eles alcancem aí essa consistência que você deseja. A gente pode estar falando aí sobre você calcular bem aonde você quer chegar, né? Fazer aquele planejamento cuidadoso de, bom, se eu quero atingir esse lugar, né? Se eu quero conquistar esse lugar, essa meta, então eu preciso fazer isso, isso, isso. É como se o 2 de paus estivesse aqui fazendo esse planejamento para depois o cavaleiro de ouros seguir, né? E colocando em prática esse plano. O 2 de copas, cortando com o mago. Aqui a gente tem a necessidade de você estabelecer parcerias para você manifestar aquilo que você deseja. Pode ser, sim, parceria, pode ser parceria amorosa também, mas a gente pode estar falando aí de uma parceria de trabalho que vai fazer com que você complemente, né, as ferramentas que você não tem. Então, você tem a ação e você tem a criatividade aqui com o valete de paus e o valete de copas. Ou você tem só a criatividade e você não é muito da ação. Então, você vai encontrar alguém que tem essa outra ferramenta que você não tem tão forte aí no seu repertório. A morte, cortando com ás de paus. Aqui a necessidade de uma transformação. Quando você tem aí uma inspiração, é necessário que ela seja lapidada ou que certos aspectos da sua vida se transformem para adequar essa inspiração, esse novo projeto que chega. Então aqui está mostrando que as duas coisas estão atreladas, né? Uma nova inspiração, um novo projeto, uma novidade, naturalmente precisa de transformação na sua vida. Podem ser grandes transformações ou pequenas. Por exemplo, você quer colocar um projeto em prática e você não tem tempo porque você trabalha 8 horas por dia. Talvez você vai precisar reorganizar essa parte aí do trabalho, né? Às vezes até mudar de trabalho, para que você consiga acomodar esse novo projeto na sua vida, que é algo que vem com muita força e que é muito importante para você. O 2 de ouros, cortando com o 6 de espadas. 6 de espadas, transição, travessia, mudança, né? E o 2 de ouros vem trazendo aqui a necessidade de você equilibrando as coisas enquanto essas mudanças acontecem. É meio que você tá no olho do furacão, as coisas estão se transformando rapidamente e você precisa manter aí a sua vida, né? Você precisa comer, você precisa continuar trabalhando. E aqui fala que é um momento que pode exigir muito equilíbrio da sua parte. Aqui o 2 de ouros mostrando isso, mas que é temporário. É uma transição temporária. O 3 de espadas, cortando com a rainha de copas. Bom, aqui necessidade de curas profundas, você precisa estar sempre analisando aí as suas emoções, está sempre fazendo essa revisão emocional, nada de águas paradas, né? Porque para que a sua energia criativa flua, você precisa estar bem emocionalmente. Então, o 3 de espadas, essa carta aqui que parece ser muito dolorida, ela está trazendo a necessidade de você estar em constante movimento de cura. Não dá para ficar sem terapia, por exemplo, né? Você tem que estar sempre se cuidando emocionalmente para que essa fonte aí de criatividade, essa fonte
geradora aí de ideias, ela continue fluindo. O imperador cortando com o valete de paus. Bom, aqui é necessário que, eu já tinha falado sobre estratégias, mas além de estratégias, é aqui a necessidade de você se posicionar de uma forma um pouco mais firme em relação àquilo que você quer manifestar. Você tem um frescor aqui com os valetes, né? É como se fosse uma energia muito jovial, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido de... São ideias muito novas, talvez muito inovadoras, uma vontade aí muito genuína e inovadora, enfim, mas que precisa dessa maturidade do imperador para que elas sejam manifestadas, né? Então é trazer um terceiro elemento aí para os seus projetos, que é esse posicionamento, né, de uma forma um pouco mais madura, com estratégia, com planejamento. Eu já tinha falado também sobre o planejamento, com uma seriedade em relação aos seus projetos. Pode ser algo muito lúdico, maravilhoso e muito inovador o que você está apresentando, é só a forma que precisa ser tomada por esse imperador na hora de implementar. Acho que ficou claro, será? 10 de copas, 7. O 8 de paus cortando com o 10 de copas, energia de movimento, movimento rápido. Então você cria a estratégia, você obtém aí a sua plenitude emocional, é aquele eureka, né? Bom, é isso mesmo, então é isso que eu quero fazer, é isso que me traz satisfação emocional, então eu vou fazer. E é isso mesmo, é aproveitar essa energia do momento. Aqui fala sobre você se comunicar, sobre você levar para o mundo, de fato, as suas ideias. O Ás de espadas cortando com o 2 de paus. E aqui quando você estrutura bem as suas ideias e começa a caminhar, né, de uma forma constante em relação àquilo que você quer executar, você tem muita clareza sobre esse caminho. Então é assim, você olha lá no futuro onde você quer chegar, você traça aí os passos para você alcançar a sua meta, e quando você faz esse planejamento, você tem uma clareza muito grande, pode ser que você tenha novas ideias também em relação a isso. O carro cortando com o 2 de copas, aqui eu falava sobre uma parceria que pode complementar aí as suas habilidades, e o carro vem trazendo movimento, é como se essa parceria, ela te imprimisse velocidade naquilo que você quer realizar e te ajudasse a ter um direcionamento melhor. A gente tem aqui no carro, são duas figuras, né? Essas duas figuras aqui, que se complementam, então tá bem alinhado com o que eu havia falado em relação ao 2 de copas. Então, uma parceria pode ser bem-vinda aí para você imprimir velocidade no seu projeto. O 9 de copas cortando com a morte. E aqui mesmo você passando por uma transformação profunda, eu falava sobre uma inspiração que chega e que pode gerar aí muitas mudanças para você. Isso vai dar muita satisfação emocional, isso no final vai ser recompensador, os seus desejos vão ser atendidos, né? Aqueles projetos vão ser realizados e vão te trazer muita satisfação. E a última carta para a gente ir pro conselho. O 9 de ouros cortando com o 2 de ouros aqui, autonomia, independência financeira. A carta eu gosto de falar que ela é a carta do desfrute. Aqui você conseguiu equilibrar tudo, conseguiu fazer as transformações, as transições, e você desfruta da sua independência, você desfruta aí de uma vida plena. Vamos para o conselho agora com o baralho cigano. Se essa leitura está fazendo sentido para você, comenta. Eu gosto muito de ler os comentários, eu respondo sempre que possível. Se você puder também, curte, hypa o vídeo.
E compartilha também com quem pode interessar. A âncora, cortando com o 3 de espadas, eu falava sobre a necessidade de se manter em cura constante, de estar sempre arejando aí os sentimentos para que a sua fonte criativa permaneça viva. Então, a âncora, ela vem trazendo aí essa máxima, né? Não deixe de fazer isso, né? Você precisa se firmar na sua cura emocional. É forever, é sempre terapia, é sempre buscando a sua cura emocional. Não pode deixar energia parada, não pode deixar os sentimentos, né? Aquelas más águas dentro, porque isso pode te atrapalhar no seu processo criativo. Os ratos cortando com o imperador. Aqui é um alerta sobre pequenos desgastes. Aqui pode ser que existam conflitos entre uma parte mais rígida sua e a parte criativa e impulsiva. Então, aqui a necessidade de se manter o equilíbrio entre essas três partes, o imperador, o valete de paus e o valete de copas. Isso pode ser dentro de você, isso pode ser também alguém de fora que traz essa rigidez, né? Mas eu acredito que seja algo seu mesmo, tá? Trazendo aqui o imperador para uma parte mais negativa, né? Que é controlador, que pode ser muito perfeccionista, muito bravo, muito rígido, e que pode estar aí podando as ideias criativas, os impulsos criativos. A cobra cortando com 8 de paus. E aqui o seu movimento movido pelo desejo, então leve em consideração aquilo que é o seu desejo, né? Aquilo que tá aí na sua vontade, no âmbito da sua vontade, na hora de manifestar os seus projetos. Então tem a satisfação emocional aqui. Então as suas estratégias, elas têm que estar alinhadas com os seus desejos. A cegonha cortando com ás de espadas, aqui energia de renovação. Quando você planeja a estrutura e caminha com consistência, surgem ideias e essas ideias vão estar sempre se renovando. Esse é o segredo, né? Para que você mantenha sempre esse frescor da mente. E eu tô falando com virginianos, virginianas que adoram o planejamento, então eu acredito que isso não seja difícil para vocês. Mas façam isso com uma certa leveza também, né? Não com tanta rigidez. Aqui eu falava sobre o imperador. A cigana cortando com o carro. Bom, aqui eu falava sobre parceria e sobre imprimir o movimento a partir de uma parceria que complementa as suas habilidades. E aqui vem a cigana trazendo uma figura feminina de intuição, de sensibilidade, né? Então pode ser que você se conecte aí com uma figura feminina, não necessariamente é uma mulher, pode ser um homem que tem um lado mais feminino, que tenha essa intuição mais aguçada. Então pode ser que falte essa parte aí para você e você precise se conectar com alguém que tenha essas características. A raposa cortando com o 9 de copas. Aqui, depois que você passa por um momento de transformação, você obtém uma satisfação emocional, porém mantenha-se vigilante, mantenha-se atento, ainda observando e traçando estratégias para que você se mantenha nesse estado e para que você não deixe escapar as inspirações que podem estar te mantendo nesse estado de satisfação contínua, né? É meio que falando assim, não deixar a peteca cair. Então, tá sempre reorganizando, observando. E o cigano cortando com o 9 de ouros, aqui trazendo a necessidade de você se manter firme no seu lugar de autossatisfação, de merecimento, né? Que é como eu dissesse assim, independente das transições e de todo o malabarismo que você precise fazer em certo momento em que você passa por mudanças que podem ser
incômodas, o seu senso de merecimento é de receber, tá? Você deve se manter nesse senso do que você merece. Então, tenha clareza aí dentro de você. O que é que você quer para você, o que é que você merece e se firma nisso como a sua máxima. Bom, é isso que eu tenho para vocês, Virgem. Eu espero que tenha feito sentido. Até a próxima. Tchau!